Tá, ó. A gente já está gravando. Deixa eu compartilhar aqui a tela do exercício. Pronto, estou na tela certa, já dá para começar. O que acontece? Eu mandei a gravação da segunda parte na terça, na quarta, que nós tivemos reunião, então a gente não teve interação com o aluno, porque a gente estava em reunião. Qual é o número dessa página mesmo? Não entendi. Qual é o número dessa página mesmo? Essa é página 20, a que eu mandei na quarta. Na quarta eu mandei página 20, vocês já estão todos com o livro que a Ana Lúcia falou. E aí o que nós fizemos na quarta? Nós fizemos de forma assíncrona. O que é isso? Quando você está trabalhando com ensino à distância, você pode fazer síncrona, que é o que a gente está fazendo agora em tempo real, e você pode fazer assíncrona, que é assim, o professor faz em um tempo, o aluno faz no tempo que ele puder. Então, o que eu fiz? Eu gravei a aula à noite e na hora da aula eu botei lá. Então, quem quis assistir na hora da aula assistiu, quem ainda não assistiu pode assistir, porque a aula está lá. Então, você consegue ver a explicação e consegue entender o que foi feito. Até o número 30, e aí deixa eu baixar minhas ferramentas, só um minutinho. Até o número 30, nós já tínhamos feito na sexta-feira. Então, essa coluna aqui, ó, a primeira parte da página, todo esse lado aqui, a gente já tinha corrigido na sexta, que demorou um pouco mais e tal, não deu tempo de terminar. Aí eu até queria passar o resto, a página 21, a continuação desse exercício. Alguém ficou assim, não, tia, não, passa não. Aí como faltava correção, eu não passei. O que eu fiz na quarta? Na quarta, eu botei a correção explicando esse exercício aqui, o 31, o 32, eu até abri a mesma folhinha, porque é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, que vocês receberam no vídeo as explicações de como que chegou nesse valor, o 32, aqui eu tinha feito escrito no vídeo, mas depois eu digitei que eu achei que ficou mais legível, o 34, tá tudo explicadinho. O 34 tá uma parte aqui do 33, ó, o número 33 está aqui em cima, tá tudo explicadinho. Vocês têm a foto disso no grupo, tem o arquivo em PDF e tem a aula gravada com a explicação desse exercício. Isso foi a aula de quarta. E aí eu deixei para casa a página 21, que era a continuação desse exercício, que eu já tinha falado desde sexta que eu ia passar, e aí como eu não tinha conseguido terminar, porque, na verdade, o que aconteceu? Sexta, eu tinha que ter corrigido aquela página toda e ter deixado esse exercício. Não deu tempo, não lembro o que aconteceu, a aula enrolou, eu não consegui terminar. Então, eu estava com a aula atrasada. Aí, o que eu fiz na quarta? Deixei a página para a gente poder corrigir hoje. Atualizamos? Posso iniciar? Sim. Tá. Então, vamos iniciar. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, porque tá ficando muito... Eu acho que eu não queria 1,5. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Só vai de 1 em 1. Então, vamos embora. Vamos ver se um fica melhor. Desculpa, você caiu. Ah, tá. O que acontece, então? Número 35. A média das medidas da distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente... Aí ele dá esse número aqui, ó, gigantesco. Quilômetros. No caderno, faço o que se pede. Eu nem falei o número, porque eu quero que a gente veja junto. Na letra A, separe esse número em classes. O que são as classes? Eu tenho que separar de 3 em 3. Lembra? Cada classe ela é formada por centena, dezena e unidade. Então, dão 3 algarismos. Ó, vou botar os pontinhos para separar. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Ó, melhor. Ai, o problema é quando fica esse monte de bolinha. Bem, então, quantas classes eu tenho? Ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3
classes. Qual o nome desse número? Como que se lê? É exatamente como se fala. Então, ó, eu tenho a classe da unidade, a classe do 1000, a classe dos milhões. Então, eu tenho 149 milhões. Deixa eu botar aqui o texto que eu já vou escrevendo. Ó. Cento e 49. Se eu estou na classe dos milhões, milhões. Vírgula. Aí eu vou para o outro. Qual é o outro número que está aqui, ó? 600. Deixa eu apagar, porque tá meio emboladinho. Não, professor, eu acho que é assim, não. Não, é 600 mil. Ó. Não, eu tô até apagando aqui um monte de coisa que eu botei em cima, porque complica para ver, né? Ó, 600. Seiscentos está em qual classe? Segunda. Na classe de milhar. Na classe de milhar. Mas eu falo milhar? Na classe de milhar. Como é que eu falo isso? Eu falo milhar? 600 mil. 600 mil. 600 mil. 600 mil. Aí, na classe da unidade, tem alguma coisa? Não. Não. Então, eu posso acabar aqui. E aí, eu posso pegar minha vírgula, já que eu não tenho unidade, fazer virar um E. O E é igual o português. Quando eu vou falar assim, eu tenho lápis de cor vermelho, amarelo, azul, branco e verde. Eu vou separando com vírgula e só no último que eu boto E. É exatamente isso que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, ó, deixa eu só sair disso aqui para poder conseguir puxar. Ó, então, como se lê esse número? 149 milhões e 600 mil. Ai, 10-0 para essas coisinhas, né? Eu fico toda a vida para me desvincular delas. Isso aqui. Escreva no caderno o maior e o menor número de 7 algarismos que tem o 2 na ordem das unidades de milhão. Então, primeiro, vamos relembrar quem são meus algarismos. Vou escrever aqui em cima para não misturar. Começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho esses 10 dígitos, esses 10 algarismos, para poder montar o número que eu quiser. Agora eu vou ver o que ele quer na pergunta do exercício. Primeira coisa que ele me pergunta, eu quero o maior e o menor. Então, eu quero 2 números de 7 algarismos. Então, eu vou escolher 7, que tem o 2 na ordem das unidades de milhão. Vou começar a organizar isso. Bem, ele em momento nenhum falou que... Ah, tá, maior. Então, maior, eu começo por qual número? 9. Exatamente. Então, ó, vou botar um M grande para maior. Meu maior. Começo com 9. Vou fazer primeiro, depois a gente só troca o 2, tá? Então, eu tenho 9. Segundo maior. 8. Ele em algum momento falou que tem que ser diferente? Não. Então, eu posso repetir o 9. Ó. E aí, eu vou botar 7 9s. Eu só preciso botar o 8 se ele mandar fazer diferente.
Se ele não mandou fazer diferente, eu posso botar tudo igual. O maior é 999, quase 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que ele quer que eu bote o 2 na ordem das unidades de milhão. E aí eu tenho que separar isso aqui, né? Ó, unidade, 1.000, milhões. Então, aonde que o 2 vai ter que ficar? Separei as classes, ó. Unidade. No lugar do primeiro 9. Unidade. Sim, no lugar do primeiro 9. Aqui que o 2 tem que ficar. Calma aí que eu pensei que era borracha. Ó. É aqui que o 2 tem que ficar. Então, é só eu vir botar o 2 aqui. Prontinho. Esse é o meu maior. Vou fazer o meu menor. Vou fazer aqui do lado. Fiz tão grande que agora vou fazer cá em cima, o menor. Deixa eu ver se eu consigo botar numa caixa de texto. Não precisa escrever não, né, professora? Hã? Não precisa escrever não, né? Menor precisa, já botei cá em cima, ó. Botei a caixinha de texto, depois eu boto aqui embaixo. Então, o menor número, ele começa com qual? Zero. Só que 0 na frente não quer dizer nada. Exatamente, começa com 1. Depois eu posso botar um monte de 0. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Pronto, montei. Ó, montei o número. Vou botar meus pontinhos para separar. Então, eu tenho 3. Ó, eu tenho 3. Tem que entrar um pontinho. Eu tenho 1, tem que entrar outro pontinho. Tá. Só que ele quer que eu bote o 2 na casa do milhão. Aonde que esse 2 vai ficar? No lugar do 1. No lugar do 1. Então, o menor número nessas condições que eu consigo montar é o 2 milhões. Foi alguma dúvida? Vou deixar ele aqui do ladinho. Ó. Não. Então, o maior eu escrevi na mão, ficou maior. O menor eu digitei, ficou menor. Tá? Então, a resposta são esses dois. Aqui, escreva no 37. Escreva como se lê cada número desse. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar o pontinho para eu me localizar. Ó, botei o pontinho. Agora, eu vou escrever como se lê. Deixa eu puxar. Ai, vamos lá. Eu tenho 13. 13 está em qual casa? 1.000. 1.000. É milhar, mas eu não falo é milhar. Eu falo, eu tenho 13.000. 13.000, vírgula, 400 e 27. Tenho 13.427. Pronto. Vamos fazer letra B. Vou botar outra caixinha. Eu acho que quando tem que escrever, a caixinha fica melhor. Deixa eu só subir, eu demoro um pouquinho mais que eu ainda... Estou aprendendo, mas depois é bem mais fácil. Pronto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é botar meus pontinhos. 1, 2. Então, o meu 12, que é o primeiro aqui, ele está em qual classe? Milhões. Milhões, exatamente. Aí eu vou botar no plural, porque é mais de 1. É 1, alguma coisa, é sempre singular. Passou do 2, 2 já é plural. Tenho mais de 1. Então, 12 milhões, 630 mil
vírgula, 27 unidades. Unidades eu não preciso escrever. Então, esse é o número que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele um pouquinho. Aí ele tinha que ficar em uma linha só, mas aí vai entrar em cima do meu recibo. Deixa ele assim, na paz. Bem, o último, vou botar aqui embaixo para não embolar com o de cima. Eu já não sou muito boa para organizar quadro. Quadro online, então, fica uma bagunça. Verdade, é melhor quadro Presencial. O meu presencial não é muito melhor que isso, não, entendeu? Mas o online eu consigo me superar. Muito complexo isso. Tem que se acostumar enquanto ainda dá, né? Não, quando eu comecei a dar aula, eu falava assim, não, gente, isso aqui é porque eu aprendi, estou começando a dar aula agora, eu ainda tenho que aprender a escrever no quadro. Isso desde 2008, acho que tem gente aí que não era nem nascido. Então, agora eu já aceitei que eu não sei escrever direito no quadro. Porque se eu não aprendi até agora, eu não vou aprender mais, né? Bem, tá em qual classe? Milhar. Milhar, ó, unidade. Milhão. Milhão, ó, unidade, milhar, tá em milhão. Então, eu tenho 1 milhão, singular, porque é um só, 1 milhão, 324 mil, porque está em milhar, eu não falo milhar, eu falo mil. E quantas unidades? 5. Prontinho. Esse é a letra C. Agora vamos ver o que ele quer aqui, que eu apaguei. Calma aí. No caderno, represente cada número usando apenas algarismos. Ou seja, no 38, ele fala o contrário. Ele dá o número por extenso, lógico que ele não fez totalmente por extenso, da mesma forma que nós fizemos, para poder reduzir um pouquinho, mas ele bota o nome da classe. E aí ele quer que você bote só algarismo. Então, eu tenho 4.000. Quem tiver dificuldade, uma forma legal de fazer é assim, ó. Eu escrevo o número em algarismo, 4.000, mais 600. Isso é igual, aí eu boto na ordem. O 4, o 6, não tem mais nada, eu boto 00. Isso não me deixa errar. Ah, professora, mas eu já sei, eu faço direto. Tá certo também. Aqui, ó. 4.600.000. Vou fazer aqui. 4 milhões. Ó. 1.000 milhões. Mais 300. Mais 600.000. 600. Pontinho para virar 1.000. Professora, repete a B? Tá. 4 milhões. Ó, se eu botar 400, fica só 1.000. Então, eu tenho que botar mais 3 zeros para virar milhões. Depois, 600.000. Ô, professora. Sim. Você já tá na B? Tô na B. Ah, tá. Então, ó, vou botar aqui na frente. É só repetir, ó. O 4, se eu contar, o 6 vem logo depois do 4. As casinhas são iguaizinhas, ó. 3, 6, 3, 6. Então, eu vou botar o 4, o 6. Não tem nada depois do 6. Então, eu vou repetir todos os zeros que tem ali. Ó, exatamente o que ficou no último.
Certinho. Essa é a minha resposta. 4.600.000. Professora, Sim. você tinha que botar o 00 antes do 4, porque ele é unidade. Por quê? Ele é unidade. Não precisa, 0 na frente não conta nada. Eu não escrevo 01, nem 00. Ai, não sei. Nem 001. Eu escrevo 1 direto. É a mesma coisa, por isso que eu falei que aqui, ó, no menor número, eu não podia começar com 0. Eu posso botar 0 como um menor número para trás, mas eu não posso começar com 0, eu tenho que começar com 2. Por que eu tenho que começar com 2? Por que eu tenho que começar com 2? Justamente porque o 0 na frente não conta nada. Na verdade, o 0 na frente tem uma piada que é matemática, vocês costumam fazer as piadas, mas não sabem a origem delas. Não sei se é da época de vocês ou se ela já é uma piada antiga, porque ultimamente, quando eu conto piada, ninguém nunca ouviu falar. Mas alguém já ouviu falar assim, ó, você é um 0 à esquerda? Não. Minha avó falou já uma vez pra mim. Sim. Minha avó, a minha avó. É, É um 0 à esquerda, sim. Isso é um ditado antigo. Por isso que eu falei que agora, quando eu conto piada, eu tenho que perguntar se conhece, que eu tô ficando velha. Mas aqui, ó, aqui na data do recibo a gente tem um 0 à esquerda, do lado esquerdo. Ele mudou alguma coisa no 5? Que data é essa? Professora, esse 0 tá na direita. Não, só direita ao contrário. Esse 0 tá na direita. Não, só direita ao contrário. Olha a sua direita. Ó. Falando, professora, se você falou, tá falado. Não, ó, gente, qual é a mão que você escreve? É a mão direita. Eu escrevo à esquerda. Então você pensa o contrário. Se você é canhoto, você tem que fazer tudo o contrário. Você tem que pensar o contrário. Oi. A minha tela vai aparecendo tudo escuro. Tenta entrar e sair de novo que melhora. É só a sua internet. Você tenta atualizar a página que melhora. Olha só, o 0 está na frente, está à esquerda. Ele mudou alguma coisa no 5? Que data é essa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Que data é essa aqui? Que data é essa? 5 de outubro. 5 de outubro. Agora, se eu pegar, esquecendo que é data, tá? Porque eu sei que a gente não tem data assim. Se eu pegar esse 0 que eu botei à esquerda, botar à direita, no 5. Quanto que esse 5 vale agora? 50. Fez diferença? Fez diferença? Sim. Não. Não? Quem vale mais? Tia, tu tá fazendo aonde? Sim, professor. Tô fazendo no amarelo. Cá em cima. Tá dando um exemplo. Ó, quem vale mais? 5 ou 50? 50. Então, o que acontece? O 0 à direita, ele vale muito. Ó, o 0 à direita, ele vale muito. O 0 à esquerda, ele não vale de nada. Então, quando os outros chamam você de 0 à esquerda, ele está falando que você não ajuda em nada. Entendeu? Que você não faz diferença nenhuma. É isso que ele está te xingando quando ele te chama de um 0 à esquerda. Ele está falando que você não faz diferença nenhuma. Você não ajuda em nada. Entendeu? Quando eu botar 0,5 ou eu escrever 5, faz alguma diferença? 0,5 ou 5 faz diferença? Acho que não. Não, é tudo 5. Não. Eu vou ler 5. Entendeu? Isso não faz diferença. Então, quando ele te chama de 0 à esquerda, ele está dizendo que você não faz diferença nenhuma, que você não vale de nada. E aí, por isso, deixa eu apagar aqui, porque a gente vai precisar fazer as coisas no recibo.
Dá só um minutinho. Pronto. Por isso que aqui, mesmo sendo unidade, eu não preciso colocar 0. Ó, nesse 4 aqui, eu não preciso botar 0, 0. Porque 0 à esquerda não vale de nada. Então, eu não começo o número com 0, 0. Eu começo já com o dígito que eu tô. Eu só boto 0 depois. Ele só faz diferença à direita. É o sistema posicional, é a mesma coisa do números romanos. Nosso sistema decimal, ele é posicional, igual aos números romanos. Foi? Entenderam? Entendi. Sim. Entendi. Ô, tia, não tem Cauã? Ah, Ele mandou mensagem aqui pra mim, pra falar pra você que a internet dele tá muito ruim, e você vai apresentar ele, que ele vai assistir a aula gravada. tá. Quando eu for dar presença, você me lembra? Lembra? Então tá ótimo. Você responde por você e por Cauã. Coloca o nome dele no chat pra não esquecer. É porque eu fecho quando eu compartilho, e aí eu não vejo o chat. Mas é só me lembrar. Então vamos lá, ó, letra C. 4 bilhões. 4 mil milhões bilhões. Cheguei mais uma classe. Esse vai ser bem mais difícil, ó. Mais 654 milhões. 654. 3 zeros. Mil. Mais 3 zeros. Milhões. 137 mil. 137. 3 zeros. Mil. 296 unidades. Então, não preciso botar zero nenhum. É só escrever 296. Como que vai ficar esse número? Ó, se a gente olhar direitinho, e aí eu tenho que botar um amarelo que é mais claro. Se a gente olhar direitinho, olha o que que acontece. Essa quantidade aqui de 0... não vou conseguir circular aqui dentro. Calma aí, vai ter que ser no lápis mesmo. Essa quantidade de 0, ó, eu tenho 3 classes. É exatamente o que eu tenho aqui. E aqui eu tenho 2 classes. É exatamente a quantidade de 0 que sobra aqui. Aqui eu tenho uma classe. É exatamente a quantidade de 0 que sobra aqui. O que que isso significa? Que é só eu colocar o número na ordem que aparece para mim, ó. 4, 654, 137, 296. Se eu quiser conferir se meu número está certo, é só eu contar, ó. Eu tenho aqui, ó, depois do 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Eu venho K no 4 e também conto, ó, K no 4. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, meu número está certinho, o 4 está na posição certa. Que número é esse? 4 bilhões 654 milhões 137 mil 296. Ai, quem me dera se eu tivesse esse dinheiro no banco. Então, vamos... né? Eu queria ter a quantidade de dinheiro que tem na letra D. A letra D tá melhor ainda. Tá bem. Né? Que pena. A letra D tá melhor ainda. Como a gente não tem, a gente fica aqui igual meros mortais, estudando, trabalhando, entendeu? Levando a vida. Então, vamos lá. 4 trilhões. Ó, botei o 4. Vou começar com os zeros. 1, 2, 3. Mil. 1, 2, 3. Milhões. 1, 2, 3. Bilhões. 1, 2, 3. Trilhões. Então, agora eu escrevi na forma certa. Mais 700 mil. 700 mil. Agora eu tenho que ter cuidado com os zeros. Olha o que que acontece.
Se eu observar, aqui eu só tenho 6 casas. Ah, por que você ficou por trás, coisinha? Calma aí que não foi, não. Ó. No seu pé de todo mundo, mas o meu pé tá congelando. Ó, eu tenho 6 casas. Então, eu só posso aproveitar daqui da frente 6 casas. A partir daqui vai entrar esses 700. Tudo que eu tenho cá na frente, eu tenho que repetir do jeito que tá. Ó, o 4, o pontinho, 6 zeros, ó. 1, 2, 3. Mais 3. 1, 2, 3. Agora entra os 700, que tem o mesmo número de casas. Na verdade, o que a gente chama de casa são as ordens, né? 6 ordens. Esse é a escrita desse número. 4.700.000. Eu tenho que ter muito cuidado com o posicionamento para que eu não erre o que eu estou escrevendo. Deu para entender? Esse era o mais difícil. Deu. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Ai, vai puxar isso aqui tudo devagarzinho. Depois eu faço Ctrl C, só para poder ler aqui. No caderno, escreva cada número na forma simplificada, com palavras e algarismos. Na verdade, o que ele quer que a gente faça? O que está no 38. Tá? Palavras e algarismos. É o número e a letra. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é os pontinhos para identificar minhas classes, de 3 em 3. Identifiquei minhas classes. Agora eu vou escrever. Deixa eu botar a caixa de texto, que fica mais fácil. Vamos lá. Então, ó. É para escrever por extenso? Não, é para botar letras e algarismo. Então, o algarismo, ele vai ficar o 9. Por extenso, o que eu vou escrever? O nome da classe. Esse 9 está em qual classe? Milhões. Milhões. Plural, porque é mais de 1. 9 milhões. Vírgula. Que eu tenho mais classe ali. Não, só tem, o resto é tudo 0, só vai ter um 3, então já posso botar aí. E esse 3, ele está representando quanto? Ele está em centena. Então, eu vou ler 3 ou vou ler 30 ou 300? 300. 300. 300. Então, eu vou botar 300. Ele é o quê? Qual é o nome dessa classe? 1000. Pronto. É isso que ele queria. Foi? Deu para entender? Sim. Agora as peças se encaixaram. Era isso que era a dúvida? Viu? Mas é assim mesmo, a aula é para a gente aprender, senão não precisava do professor, né? Quem acha que porque está online faz tudo sozinho, faz não. Precisa do professor. Ó, vou botar meus pontinhos para poder eu não me perder. E aí, vamos lá. Ai, calma aí. 10-0 aqui pro computador, mas a gente consegue. E pronto. Deixa eu botar meu pontinho. Agora eu vou escrever. Ó, algarismos e letras, e escrita. Então, eu vou botar o 13. O 13 está em qual classe? 1000. 1000. E o 5, eu vou chamar de 5, de 50, de 500. 500. E 500. Unidade eu não preciso escrever. Acabou aqui. O de baixo, vou botar minha caixa de texto.
Professor, com essa caixa de texto tá muito melhor. Não tá? Também achei isso. Eu descobri ela quando eu fui gravar a aula, já no finalzinho. É bom. Também achei. Porque às vezes meu rabisco não fica muito bom, né? Achei melhor do que aquela outra que eu tô aprendendo a usar ainda. Mas é assim mesmo, tudo na vida a gente vai aprendendo, vai melhorando. É. 1, 2, 3. Então, eu vou começar, ó. 1. Tá em qual classe? Bilhão. Bilhão. Igual minha conta do banco, ó. Ai, faltou o H. 1 bilhão, vírgula. Nem vai precisar da vírgula, porque depois só tem um 4. E esse 4, ele é 4, 40 ou 400? 400. 400, ele está em qual classe? 1000. 1 bilhão e 400 mil. Então, esse aqui também fechou. Deixa eu ver só mais um pouquinho. Pronto. Vamos para o último. O último também é grandão, ó. Uma injustiça que eles fazem com a gente botando esse monte de número grande, né? Que aí a gente lembra que a gente não tem dinheiro, isso é muito triste. Né? A gente fica pensando o que a gente podia comprar com tanto dinheiro. Muito triste isso. Né, professora? Sim. Eu compraria um só pra mim. Isso aqui dá depressão, não é bom não. Ó, vamos fazer esse monte de zero. Olha quantos zeros. Vamos começar. Vamos ver se a gente consegue ler esse. Tem uma hora nesses números, nessas casas, que a gente representa na base 10. Eu já até falei isso com vocês vão aprender base 10 no 8º ano, no 9º ano. Por quê? Porque são tantas casas que a gente não consegue nem ler. Então, a gente representa 8, 10, a 21ª casa. A quantidade de zeros, desculpa. 21, 10 elevado a 21, na potência, que se escreve assim, ó. Vou botar aqui do lado para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu botar o 8 na frente, fizer essa anotação, o que isso significa dizer? Que eu tenho o 8 e 21 zeros, que eu vou dividir de 3 em 3. Esse é um número que é difícil até para a gente ler, porque depois que passa de quatrilhões, quinquilhões, sextilhões, e aí começa a ficar difícil para a gente nomear. Então, a gente começa a ler 8 vezes 10 e bota a casa decimal em forma de potência, tá? Também é uma forma de leitura. A gente consegue colocar medidas muito grandes. 8 vezes 10 é igual a 80. Mas aí você tem um monte de zero na potência. 21 zeros. Não é o 10 puro. 8 vezes 10... E eu, que quando era pequena, reclamava que tinha que contar até 100 de castigo. Então, viu como é que você descobriu que você era feliz? Ó, 8 vezes 10 é como se aqui só tivesse um 1. Então, eu só acrescento um zero. Por isso que vira 80. Na hora que eu boto 8 vezes 10 a 21, é o 8 e 21 zeros, ó. Não vai ter nem lugar aqui para eu ficar escrevendo. 6, 21 zeros. Ó. Esse número aqui a gente não consegue nem ler. Eu, pelo menos, não consigo. Tenho que olhar com muito carinho para ver se eu consigo achar septilhões, octilhões. Vamos lá, vamos achar isso aqui, ó. Babilão. O negócio começa a ficar complicado, ó. Eu tenho o 8 que eu conheço, na primeira ali. 8. Que classe que ele tá? Ó, unidade. Bilhões. Ó, vamos ver, não é bilhões, não. Unidade. Trilhões. Mil. Trilhões. Milhões. Trilhões. Bilhões. Trilhões. Trilhões eu ainda consigo ler. Trilhões, eu falei trilhões. Trilhões eu ainda consigo ler. 8 trilhões e 800. 800 está em qual? Bilhões. Bilhões. Concordo com quem falou que queria ter esse último. Esse último também estou achando muito mais bonito. Vai ter na minha conta. Pena que não tem. Verdade. Então, vamos lá.
Agora a gente vai para o desafio número 40. Esse dinheiro aí por mês aí é um sonho. Mas a gente não tem. Caraca, ter isso por mês ia ser maravilhoso. Sinceramente, você no final já não sabe mais nem como gastar. Eu não queria ter isso tudo, não. Eu queria ter mais do que eu tenho, concordo. Mas, assim, isso tudo, no final você fica assim, tudo perde o sentido para você. É legal você ter uma expectativa, querer alguma coisa, lutar por isso. Quando você para de fazer isso, a vida meio que perde o sentido. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de ter um pouquinho mais, mas não tanto mais. A gente fala, mas fala de brincadeira. Então, vamos lá. Descubra o número seguindo as orientações dos itens. Dica: use uma seta numerada para organizar o raciocínio. Ele é maior que 168. Então, ele tem que ser mais que 168. 168 centenas. Ô, professor. Sim. Esse daí é só Centenas. exemplo. Não entendi. Esse é o exemplo? Esse daí é o exemplo? Não, já estou fazendo. Ó, ele é maior que 168 centenas. Centenas, ele tem que ser multiplicado por quanto? Uma centena eu tenho quanto? 3. Ei, Não, 100. 100. Uma centena eu tenho 100. Então, ó, eu tenho 168, 00. Isso que ele quis dizer. Então, que número é esse? 16.800. É menor do que 17 milhares. Fica feio até falar o de milhares, né? Então, 17 milhares eu estou multiplicando por quanto? 1000. 1000. Então, 17 com 3 zeros. Então, o que acontece? O número é maior que 16.800, menor que 17.000. É formado pelos algarismos 8, 6, 1, 2 e 5, sem repetição. Aí, eu vou usar esses daqui para escrever o número. Ó, o número tem 5 dígitos. Se a gente contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O 17 também eu tenho 5. Então, ele deu os 5 dígitos que eu vou usar, ele deu aqui. Tem uma coisa... 86.125. Ó, tem uma quantidade par de dezenas. Então, o meu número na dezena... Ó, ele tem uma quantidade par de dezenas. A dezena, ela fica aqui. Então, ele é multiplicado por 10. Essa dezena, ele tem que ser um número par. Quais são os números pares que eu tenho? Aqui nesses aqui, ó. 8, 6 e 2. Então, vou começar o meu número. Eu sei que ele é entre 16 e 17. Ele vai ser 16 alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu já vou colocar é o 16, já que ele tem que ser menor que 17. Então, ele não pode começar por 18, não pode... E ele tem que ser maior que 16, então ele vai ser 16.000 e alguma coisa. Aqui também, ele é maior que 16.800. Então, ele tem que ser 16.800 e alguma coisa. Vou ter que botar o 8. Tá vendo? Vai amarrando, eu não tenho muita escolha. Agora, na verdade, o que eu tenho para escolher? Ó, já usei o 8, já usei o 6 e já usei o 1. Quais são os números que sobraram para escolher? 5 e 2. 5 e 2. Se a minha dezena tem que ser par, que número que vai vir aqui? 52. 52, minha dezena? Sim, 50. 5 dezenas é par? Sim. 5 é par?
Não. Não. Não, é ímpar. Então, que número que vai vir para a dezena? Sim. 2, que é o número par. A minha dezena tem que ser par. É a última regra. Ai, veio esse negócio para cá. Ó, a minha última regra é que a dezena precisa ser par. Então, o Os 2... dois números têm que ser par? 2 é par, 5 é ímpar. Não, os dois números da dezena têm que ser par. Não, dezena é só essa casa aqui. Aqui é unidade. Lembra? Dezena tá aqui. Então, a minha dezena tem que ser par. Então, se eu só tenho 2 e 5 para escolher, eu vou escolher o número par, que é o 2. Só sobrou o 5 para a dezena. Que número é esse que eu tenho que adivinhar? 16.825. Foi? Sim. Sim. O último recibo O recibo é um documento em que alguém declara ter recebido de outra pessoa ou instituição o que nele está especificado. É um documento muito importante, pois é a prova de que uma transação financeira foi realizada. Esse documento deve constar de 2 vias idênticas para que fique uma cópia em cada parte envolvida na transação financeira. Ou seja, se o recibo fui eu que passei, eu tenho que ter uma cópia dele. Se foi eu que recebi de alguma coisa que eu paguei, eu tenho que ter uma cópia dele. Nos recibos, a quantidade em questão é preenchida usando algarismo e por extenso, para não deixar dúvida sobre o valor. Veja o exemplo. Por que tem que preencher as duas coisas? Porque uma pessoa de má fé, ela pode vir e botar o número 1 aqui na frente. E aí eu não vou ter, se ela botar direitinho, que a gente chama de falsificação, eu não vou ter certeza de quanto valia. E aí ela pode me dizer que pagou bem mais do que pagou. Então, como que a gente comprova quanto valia? Escrever em dígito é mais fácil a leitura. Mas, na hora que eu confronto a parte do dígito, que eu comparo, tá? Com a parte escrita, eu tenho a certeza se botaram ou não o valor. Por isso que eu tenho que fazer escrever das duas formas. Esse é o recibo. 125 mil, quem pagou foi José da Silva, R$125. Pagamento de academia, data, assinatura, CPF e endereço. O que ele pede? Para a gente fazer um comprovante de pagamento, um serviço de conserto de celular, no valor de R$85. Vou botar a caixinha de texto aqui por cima para poder receber. Oi. É aquele lá do dezena dos 40, você já terminou? Já. O último. 16.825. Esse foi o número que a gente achou. Ó, eu tô correndo um pouquinho agora no final, porque minha aula tem 2 minutos para acabar e eu tenho que fazer chamada. Como sempre, ela nunca dá tempo. 2 minutos? 2 minutos, acabou a aula. A aula acaba 11h15, já é 11h13. Então, qual é a proposta do exercício? A gente pegar um recibo na internet, imprimir e tal, e escrever por cima. Fazer um recibo em branco. Ou você pode desenhar no caderno. Ele quer que esse recibo Eu desenhei no caderno. Sim. Ele quer esse recibo Eu também. de R$85, ó, ,00. Já completei. O nome, José da Silva. Você pode botar o nome que você quiser. Se você quiser botar José da Silva, você pode continuar com José da Silva. Ó, não vou nem mudar, não vou nem enfeitar muito para andar mais rápido. José da Silva. Você podia botar o nome que você quisesse. A importância aqui que entra a matemática. A gente precisa escrever esse número por extenso, que é a leitura do número. R$85. Então, eu vou escrever 80. Como eu estou completando uma frase, eu não começo por letra maiúscula. R$85. Tá? A importância e aí eu completo no espaço. R$85. Referente a conserto de celular. Ele deu até o que ele queria que a gente escrevesse. Então, ó.
Conserto. Quem nunca consertou o celular? Eu não, Não? Celular... mas eu troquei. Ah! O meu ele tem que consertar, mas não tem dinheiro pra mim. É, problema muito sério. Esse tal de celular vive dando dor de cabeça. E aí, e para clareza, afirma o presente do recibo. Aqui ele botou São Pedro. Na verdade, isso aqui é a cidade da onde você está. Vocês estão em Tanguá, então vocês vão escrever é a cidade onde foi feito o acordo. Tanguá. Data é o dia que foi feito o acordo. Ó. Hoje é dia 30. A minha aula vai passar só um pouquinho na hora da chamada, tá? Mas a gente vai deixar o exercício todo corrigido. De abril, também por extenso, para ninguém poder rasurar a data, não falar que já pagou outro dia, 2021. A assinatura, cada um faz do jeito que quiser. Precisa assinar para comprovar que você recebeu, que você pagou. O meu só vai ser possível. Calma aí. A caixa de texto não pega. Eu só rubricar, mandar mais rápido. Aí, por que você pode assinar da forma que você quiser? Porque o seu nome tem que estar aqui por extenso. O nome completo, ó. E aí, bota o resto do nome, tá? É o seu nome completo. CPF. CPF também todo mundo tem. Agora até criança é obrigado. Na minha época não era, não. Eu tirei CPF com, acho que mais de 15 anos para fazer faculdade. Eu não tenho CPF. Mas agora, para quem declara imposto de renda, não pode deixar de ter CPF do filho. Até o filho que acabou de nascer tem que ter. CPF, ele começa com 3 dígitos, pode ser qualquer número, tá? Ponto. Geralmente, ele tem isso aqui, esse 00. Ô, tia, meu CPF tá na casa da minha mãe e eu tô na casa da minha avó. Tem problema não, depois você completa ou pode inventar um número. Esse aqui não é meu CPF, isso aqui é um número qualquer que eu botei, tá? Mas o CPF, ele tem que ter essa característica, ele tem 3 classes, tracinho, 2 dígitos. Isso é uma característica do CPF. Todo CPF ele é escrito dessa forma. E aí, aqui, a professora, mas não tem o primeiro número, tem 0. O meu mesmo começa com 0, tá? Posso até botar aqui, ó. Ele tem que ter os 3 dígitos na classe. E endereço, aonde foi feito isso, tá? Ali ele tinha posto, vou botar aqui, Rua das Amendoeiras. Número Professora, 24. Oi. o outro professor já está mandando atividade bem adiantada. Ué, mas a minha aula não é a última? Professor, eu também não entendi, não. Eu queria dizer pra ele ganhar. Mas no privado ele não responde. Nem eu. Olha só, terminamos a atividade. Vou parar a gravação para fazer a chamada, que eu já passei 3 minutos da aula, tá? Esse aqui é um desafio. Quem quiser fazer, quiser testar, depois conversa comigo, a gente vê eu explico ele na próxima aula, porque já passou muito da aula. Vou parar a gravação. Exercício corrigido, vou deixar lá. Deixa eu até salvar logo isso. Vou fazer isso depois.